Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E a pedidos, pessoal, eu vou pular um pouquinho, tá? Não se preocupem que vai estar organizado no nosso índice do canal. Mas eu vou pular um pouquinho para um vídeo um pouquinho mais avançado, tá? Porque houveram vários pedidos e, bom, como os pedidos foram racionais e razoáveis, cá estamos nós com a nossa querida e maravilhosa JTable, tá? O que é a JTable? A JTable, pessoal, nada mais é do que uma tabela, tá? É uma tabela que a gente faz em Java, tá? Usando o pacote gráfico chamado Swing, né? E aí, com esse Swing, a gente consegue fazer uma tabelinha bonitinha, mais ou menos desse jeito. É claro que não vai estar com esse visual, mas a gente consegue fazer uma tabela, exibir dados em tabela, coisa que é essencial na maioria dos programas, não é? Então, vamos lá. Como é que funciona a JTable, pessoal? A JTable, em si, ela não é a parte mais importante da tabela, tá? Por quê? A JTable ela só vai exibir os dados da forma que alguém mandou, tá? E quem é esse alguém? Esse alguém é o que a gente chama de modelo de dados, tá? Quem é o modelo de dados? O modelo de dados é uma pessoa não, né? É algo que a gente vai entender ainda, tá? Para vocês entenderem melhor, pessoal, o modelo de dados, a JTable é como se fosse um político aqui, tá? Olha o político aqui bonitinho, do lado aqui, com terno e gravata, né? Porque afinal de contas, se é para roubar, tem que roubar com estilo, né? Mas vamos lá. A JTable é como um político, tá? O que o político faz? O político faz aquilo que quem paga ele manda, né? Quem financiou a campanha dele, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Então a cara do político é a cara de quem financiou ele. O que o político vai fazer quem financiou ele está mandando, né? Que ele vai fazer aquilo que mandaram ele fazer para poder ganhar a próxima eleição, aquela coisa toda que a gente já conhece desde sempre, né? Então vamos lá, voltando para a JTable. Então a gente sabe que a JTable em si ela não é tão importante, tá? É como o político, ele em si não é tão importante. Quem é importante sim, quem tem o poder de mudar as coisas é quem contrata ele, né? Nossa amiga aqui, infelizmente, nosso querido capitalismo aqui, nosso querido dinheiro. Dinheiro não é querido, mas enfim, deixa pra lá. Mas vamos lá. A JTable, pessoal, ela vai se comportar de acordo com o que o modelo de dados disser, certo? O modelo de dados fala, JTable tem as colunas código, nome, sobrenome, CPF, RG. E ela passa a ter as colunas código, nome, sobrenome, CPF, RG. O modelo de dados fala, JTable tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E a JTable passa a ter 6 linhas. JTable tenha 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E a JTable passa a ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Tá? O modelo de dados, pessoal, inclusive, vai falar quais dados a JTable deve exibir. Deve exibir ou não. Tá? Então, a parte mais importante da JTable não é a JTable, e sim o modelo de dados. Assim como o nosso político, né? Quando a gente vai lá e vota, acha que vai mudar tudo, mas não adianta. Se a gente não combater esse cara aqui, esse cara vai continuar fazendo o quê? Bosta, né? Então vamos lá, vamos voltar à programação que já estou politizando demais esse programa não, tô pensando que estou na TV aqui, mas tudo bem, vamos lá. Estou politizando demais esse vídeo, mas beleza. Como é que a gente faz essa JTable? Como que a gente faz essa coisa lindinha, maravilhosa, né? Vamos até desvincular do político, porque é uma coisa legal, é uma coisa interessante, é uma coisa que é útil no nosso dia a dia de programação, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é criar um programa principal, né? No Java tudo precisa criar um programa principal, a não ser que você esteja fazendo um servlet ou fazendo qualquer outro esquema, né? Então vamos lá, vamos criar nosso programa principal. Estamos aqui no Eclipse, né? Botão direito, New, Java Project, colocar um nome bem sugestivo, né? JTable. For the one, sei lá. Foi o que me ocorreu na mente, mas pode ser qualquer nome, tá? Vamos colocar nosso modelo da Java Virtual Machine aqui, 1.7, que eu gosto de trabalhar com ela para usar o Swing. Dá um Finish e vamos lá. Projeto criado, JTable for the ones. Cá estamos nós. Vamos até entrar nesse projeto, né, para não exibir os outros projetos que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá, botão direito. Onde tá? Eu não tô achando, mas vamos lá. Cadê? Aqui, segunda opção, né? Go into
né? Se tiver na segunda opção, go into, pronto, a gente não vê os outros projetos e vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é criar um arquivo principal, né? Eu não vou ficar voltando nas primeiras aulas, coisa e tal, que isso aí eu já ensinei, né? Como criar um projeto, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então vamos lá, vamos criar uma classe. Essa classe aqui não vai aparecer tudo para vocês, tá? Mas aparece para mim, tá? Vou criar uma classe que tem um public static void main. O nome dessa classe vai ser principal, tá? Podia ser banana com osso duro de roer, mas não é principal, tá? Ok? Então vamos lá. Não é o package, né? Coloquei no lugar errado. Vamos lá. Source folder name, né? Principal. Finish. Criei a minha classe principal, cá está ela, prontinha para ser editada e debugada. Beleza. Cá estamos aqui, a classe principal. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é criar uma instância da classe JTable, né? Eu quero exibir essa JTable na minha janela. Eu gosto, isso é coisa particular minha, eu gosto de criar uma classe principal por onde o programa inicia e as outras classes de janela de forma separada, tá? Para não dar confusão. Então vamos criar mais uma classe aqui, né? Vamos criar uma classe, beleza, o nome da classe vai ser janela, olha que nome original. Vamos lá, classe janela, a gente já sabe que para fazer uma janela a gente tem que estender a classe JFrame, né? Extend JFrame, ok, JFrame, classe estendida, beleza. Então vamos lá, pessoal, se eu quero uma tabela na minha janela, eu preciso criar a instância dela. Então vamos lá, private, vamos criar uma propriedade, né, que vai guardar essa tabela, para depois eu poder exibir essa tabela na minha janela. Private JTable, né, vamos importar aqui o JTable do Swing, né? JTable, qual é o nome da minha propriedade? Vamos fazer uma coisa lá Microsoft, né? Minha tabela, olha que bonitinho. Bom, beleza, minha tabela. Criei minha tabela, vamos criar agora o método construtor, né? Para a gente poder instanciar isso aqui tudo. A gente pode instanciar aqui nas propriedades, mas eu não gosto muito, tá? Eu prefiro instanciar no método construtor, que aí eu concentro tudo numa coisa, o código fica mais bonitinho e a gente vive feliz para sempre. Então vamos lá. Minha tabela igual a new JTable. Ótimo. Instanciamos a nossa querida JTable e estamos lá. Já temos a JTable. Mas pessoal, se eu adicionar a JTable do jeito que está aqui, não vai aparecer nada na minha janela. Por quê? Porque a minha JTable ainda... O que ela não tem ainda? Ela ainda não tem um modelo de dados. Um modelo de dados, tá? Ainda não tem um modelo de dados. Então precisamos criar o nosso querido modelo de dados. Lembra que eu falei que o modelo de dados determina tudo que a tabela vai ter? Certo? Determina as colunas, as linhas, os dados, tudo, tá? Basicamente tudo. Existe algumas coisas que o modelo de dados não determina? Existe, mas não são coisas tão importantes, tá? O modelo de dados é muito importante no nosso caso. Então vamos lá. Como é que a gente cria um modelo de dados? Para criar um modelo de dados, pessoal, a gente precisa criar uma classe externa de JTable, tá? O modelo de dados vai ser a instância de uma classe, tá? E tem algumas regrinhas para a gente criar esse modelo de dados, tá? Existem várias formas de criar eles. Eu vou ensinar uma e vocês pesquisem as outras, tá? Na minha opinião, esse jeito é o jeito mais legal. Por quê? Porque é um jeito que torna a JTable extremamente flexível, tá? Existem outras formas? Sim, existe. É que nem matemática e programação, né? A gente consegue a mesma solução usando vários métodos, vários outros caminhos, né? Então vamos lá, vamos criar mais uma classe, que vai ser o nosso modelo de dados, vai ser o cara que manda no bagulho. Então vamos lá. Ctrl N, vou dar um class aqui, já está selecionado. Vou colocar como modelo de dados. Simples assim, modelo de dados. Ok, vamos usar camel case, né? Modelo de dados, né? Dá um finish, ótimo. Apareceu a nossa classe modelo de dados. Pois bem, pessoal, para a gente criar um modelo de dados, para que a JTable aceite essa classe como modelo de dados, não basta apenas criar uma classe, tá? A gente precisa estender uma classe existente no Java. Essa classe existente chama-se, só um momentinho, digital extents, Abstract Table Model. Abstract Table Model. Muito bem. Ele vai importar aqui, ó, Java Swing Table Abstract Table Model. E beleza.
Não vou entrar nos detalhes do que é uma classe abstrata, tá? Vou entrar um pouquinho de detalhe, tá? Uma classe abstrata, pessoal, eu já falei em vídeos anteriores, é como se fosse bolo de caixinha, né? Eu tenho um trabalho que foi feito pela metade e eu preciso terminar esse trabalho para eu poder usar, né? Como bolo de caixinha, basta adicionar água, leite, enfim, mas adicionar água porque leite causa muito sofrimento nos nossos queridos companheiros de planeta, que são os animais, né? Vamos lá. Quando eu dou um extent numa classe abstrata, eu preciso implementar alguns métodos obrigatórios, tá? Então vamos lá, aqui no Eclipse aparece aqui nossa querida e maravilhosa lampadinha da sorte, né? Clicamos nela e clicamos aqui em add unimplemented methods, né? Feito isso, serão criados vários métodos, tá? Mais especificamente 1, 2, 3 métodos, tá? O primeiro método que é obrigatório de implementar, pessoal, vai ser o public int getRowCount, tá? Esse getRowCount vai ser acessado pela instância da classe JTable. Atenção! Nós humanos puros e simples, animais racionais viventes nessa superfície terrestre, não acessaremos essa getRowCount. A gente pode acessar? Até pode, mas geralmente não há necessidade, tá? A gente não precisa acessar esse getRowCount de forma externa, tá? Quem que vai acessar esse getRowCount? Esse getRowCount, pessoal, vai ser acessado pela instância da classe JTable, que está guardada aqui na propriedade minha tabela, tá? Quem vai chamar esse método aqui, ó, esse amiguinho aqui, vai ser a instância da classe JTable, que está armazenada aqui, tá? É ela que vai chamar. Por quê? Porque a JTable depende do modelo de dados para saber quantas linhas ela tem, tá? Então, o que o getRowCount faz? Traduzindo em português retorne a quantidade de linhas, né? A contagem de linhas, né? A getRowCount retorna a quantidade de linhas que a nossa tabela vai ter, tá? Vamos colocar um número aqui qualquer. Eu quero que minha tabela... Vamos pegar o nosso exemplo aqui do nosso desenho aqui. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então vamos dizer que a nossa tabela, eu quero 6 linhas da minha tabela. Ok. Em seguida, ele criou o método getColumnCount. Tá? O que o getColumnCount faz? Ele retorna a quantidade de colunas que a nossa tabela vai ter. Tá? Novamente, não é a gente que vai manipular, que vai acessar esse método, tá? Pelo menos não no primeiro momento, né? Depois, se a gente quiser acessar, a gente se vira, a gente faz os bagulhos, tá? Mas no primeiro momento, quem vai acessar esse getColumnCount vai ser a instância da classe JTable, que novamente está guardada na propriedade minha tabela, ok? Então vamos lá, vamos dar um Ctrl Shift S aqui para salvar todos os arquivos do meu projeto. E vamos lá, quantas colunas eu tenho no nosso amiguinho aqui? Eu tenho, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então eu vou colocar esse cara para retornar 5, ok? Beleza. Agora que retornou 5, eu preciso de mais uns dados aqui, tá? O último método que é criado quando a gente estende a Abstract Table Model, tá? Quando a gente estende essa tabela que já existe no Java, que já vem junto, já vem de fábrica, né? Já vem com boi pra gente, tá? Já vem quase tudo feito, né? Falta a gente implementar esses 3 métodozinhos, tá? O último método é o que retorna a posição, desculpe dizer a posição, mas é o que retorna o valor de cada posição da tabela, tá? Como assim o valor de cada posição da tabela? Vem comigo aqui. Dando zoom aqui. Ok. Vamos lá. Aqui eu tenho o cabeçalho da tabela. Beleza. Né? Meus cabeçalhos com os respectivos nomes das colunas. E vamos dizer que eu quero saber o dado dessa célula aqui. O que vai? Qual dado vai? Vai 1, vai 2, vai amarelo, azul, son of a bitch, sei lá, o que vai nessa bodega. O que vai aqui? Quem que vai saber o que vem aqui? Quem vai saber é o nosso querido modelo de dados, certo? Legal. O nosso modelo de dados, ele sabe que dado vem aqui. Mas como que ele sabe que dado que vem aqui? Bom, eu preciso informar 2 coisas para o meu modelo de dados, certo? A posição X, tá? E a posição Y, certo? Beleza, mas o que são essas coisas? A posição X, pessoal, na verdade é inverso, né? Vamos lá, mas tudo bem. A posição X, pessoal, ela vai indicar
o número da coluna, tá? Tudo bem? Eu devia até ter colocado inverso aqui, né? Vamos fazer de inverso aqui rapidinho. Muito bem. A posição X, agora sim. A posição X, pessoal, ela vai indicar qual coluna que eu estou trabalhando, tá? Qual coluna... Nossa, ficou uma bosta isso aqui. Mas tudo bem. Qual coluna... Agora sim. Qual coluna eu estou trabalhando? Enfim, é isso aqui. Pronto. Ela vai indicar qual coluna que eu estou trabalhando. Tá? Ficam umas bolinhas doidas aqui. Mas tudo bem. Qual coluna que eu estou trabalhando, tá? Ou seja, o número da coluna. Se eu estiver trabalhando com a coluna 0, que é a primeira, o x vai ser igual a 0. Se eu estiver trabalhando com a segunda coluna, o x vai ser igual a 1, com a terceira o x vai ser igual a 2, com a quarta o x vai ser igual a 3, e assim consecutivamente. Certo? Então vamos lá. Não sei se vocês lembram do plano cartesiano, né? Aquele negócio de coordenadas que a gente tem em matemática lá. Como é que funciona? Eu tenho o eixo x, né? Eu tenho o eixo x, que a gente chama do eixo das abscissas, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes, né? E eu tenho o eixo y, tá? Que a gente chama do eixo das coordenadas, né? Aquela bodega toda lá, que particularmente eu gosto, tá? Beleza. Só que assim, pessoal, geralmente em computação a gente pega esse sistema de coordenadas inverso, tá? Ou seja, a gente não conta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Na verdade, da esquerda para a direita a gente conta, tá? Mas a gente deixa esse cara aqui, ó, de ponta cabeça. Somente aqui, isso, de ponta cabeça, tá? Vai ficar assim, vai ficar assim, ok? Beleza? Ótimo. Esse cara vai ficar assim. Somente. Então, eu digo que o eixo X é o número das colunas, começando com 0, né? Primeira coluna 0, segunda coluna 1 e assim por diante. E o eixo Y, que é invertido em relação ao que a gente está acostumado, tá? É de cima para baixo, é o número das linhas, tá? Primeira linha, linha 0, segunda linha, linha 1 e assim por diante, tá? Em computação, a gente tende, né? Na maioria das vezes a gente conta a partir do 0, ok? Beleza. Voltando lá na programação. Quem vai chamar o getValueAt? Novamente, pessoal, não é a gente no primeiro momento que vai trabalhar com o método getValueAt. Quem vai chamar, quem vai, enfim, se comunicar com o modelo de dados é a nossa instância da classe JTable, tá? Então, quem vai chamar o getValueAt vai ser a instância da classe JTable, o nosso objeto, né, JTable, ok? Então, vamos lá. Como é que funciona essa bodeguinha aqui? Eu tenho um método que retorna um objeto, tá? Por que objeto? Por que não string? Por que não int? Por que não float? Né? Porque afinal de contas em tabela eu guardo valores. Porque a JTable, pessoal, apesar dela ser um pouquinho difícil de mexer, ela só é difícil de mexer porque ela é muito flexível, tá? Numa JTable você pode exibir o que você quiser. Você pode exibir um botão, você pode exibir texto, pode exibir número, pode exibir campo formatado, pode exibir JTextField, você pode exibir o que você quiser, tá? Por isso que o getValueAt retorna object, tá? Para quem não manja muito de inglês, aí getValueAt é retorne o valor em. Em aonde? Em tal posição. E quais são essas posições? Row index, que é a primeira, e o column index, ou seja, o índice da linha e o índice da coluna, que é exatamente as posições que a gente acabou de ver, tá? A posição X corresponde ao row index e a posição Y corresponde ao column index, ok? Por enquanto aqui está null, tá? Por quê? Porque ele já pré-implementa pra gente, tá? Lembra que o getColumnCount e o getRowCount vieram zerados, tá? E aqui vai ficar null mesmo, tá? Vamos colocar um outro valor aqui? Vamos colocar um outro valor. Vamos colocar papagaio com sinusite. Acho que escreve assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Papagaio com sinusite. Ou seja, em qualquer célula, tá? O que eu estou falando nessas três linhas aqui? Que em qualquer célula, não importa a linha e a coluna fornecidas, em qualquer célula vai ter papagaio com sinusite. Eu espero que seja assim que se escreva, mas tudo bem, vamos lá. Ok? Papagaio com sinusite. Ótimo. Meu modelo de dados está prontinho, pessoal. Tá? Ah, mas é só isso? Uma videoaula para isso? Calma.
A gente só fez o básico do modelo de dados. A gente vai ainda mais para frente, ok? Então, beleza. Feito o modelo de dados, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa atribuir esse modelo de dados para a nossa tabelinha, tá? A gente precisa fazer vamos dizer assim, um negócio mais legal, tá? Então, vamos lá. A instância da classe JTable, ela tem um método, chamado, vamos lá, dis.minhatabela.set. Set model, tá? Desculpa aí o delay, tá? Set model, tá? O que é esse set model? Esse set model vai informar para minha JTable qual modelo de dados ela vai estar usando, tá? E sim, é isso mesmo que talvez alguns de vocês estejam pensando. Eu posso ter vários modelos de dados para exibir vários tipos de dados. Posso ter um modelo de dados que exibe só texto, outro que exibe só número, outro que exibe só botões, outro que exibe fotos, e assim por diante, tá? E é usando esse set model que eu vou atribuir à minha tabela o modelo de dados que ela precisa tanto. Então vamos lá. Vamos criar uma outra propriedade aqui só para poder ter nosso modelo de dados guardadinho, bonitinho, acomodadinho em nossos corações e mentes, tá? Vamos criar mais uma propriedade, private. Eu não tinha criado uma instância da classe chamada meu modelo de dados, né? Então a minha propriedade vai ser do tipo, modelo de dados. Tá aqui, modelo de dados. Vou colocar aqui meu modelo de dados. Olha só que coisa windística. Eu disse windística, de Windows, né? Mas enfim, deixa pra lá o Windows, que a gente usa é Linux, sistema operacional de verdade, né? Então vamos lá. Modelo de dados, meu modelo de dados. Venho aqui logo abaixo. Vamos instanciar esse nosso querido modelo de dados. Meu modelo de dados igual new modelo de dados. Ok? Beleza, new modelo de dados. Ótimo. Criamos o modelo de dados. E agora vamos atribuir à nossa querida JTable o nosso querido modelo de dados. Ótimo. Agora sim, pessoal. Quando eu adicionar essa JTable agora na minha janela, vai aparecer uma tabelinha. Olha que legal, tá? Só aparece a tabelinha, pessoal, se vocês atribuírem o modelo de dados. Do contrário, vai ficar um negócio branco, um negócio cinza, um negócio, enfim. Ok? Que não vai servir para bodega nenhuma. Então vamos lá. Instanciei o nosso querido modelo de dados, instanciei a JTable, atribuí o modelo de dados à minha querida JTable, e agora vamos montar nossa janelinha, né? Essa é uma janelinha simples, que só vai ser a tabela, tá? Que só vai ter a tabela, que nosso objetivo é só mostrar a tabela nesse vídeo. Então vamos lá. dis.getContentPane.add. Vamos adicionar a nossa querida JTable à nossa janela. Minha tabela. Ótimo. Beleza. Vamos redimensionar a nossa tabela, nossa janelinha, automaticamente com dis.pack. E vamos finalmente exibir setVisible true. True, não, eu sempre escrevo true, mas tudo bem. Vamos lá. Ok, nossa janela está prontinha. Vamos lá no principal e vamos apenas instanciar a janela. Por quê? Porque aqui no construtor, olha aqui no construtor eu já deixo ela visível, né? Então não preciso fazer mais nada. Deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Ainda não tem modelo de dados, mas agora tem, né? Então, agora sim. Agora sim. Criamos. Oh meu Deus, tá ruim de escrever. Criamos o nosso modelo de dados. Ok? Beleza, criamos nosso modelo de dados e em seguida atribuímos, né? Esse código-fonte, aliás, pessoal, como sempre, vai ficar na descrição do vídeo. Vocês são livres para usar para qualquer propósito. Mas de preferência eu recomendo que vocês usem para acabar com o nosso torturador capitalismo. Mas, enfim, é livre para vocês usarem para o que vocês quiserem. Tá? Atribuímos então o modelo de dados à nossa tabela. Olha que legal. E finalmente adicionamos a tabela
na janela. Na janela. Ok. Ui, shit. Save, agora sim. Beleza? Aqui no Public Static Void Main, na classe principal, fazemos tão pura e simplesmente isso daqui. New janela. Ih, cadê a janela? New janela. Ok. E vamos lá. Vamos rodar e vamos ver como é que fica, né? Vamos clicar aqui no nosso querido Play. E olha só. Papagaio, 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 papagaio. Tudo bem? Papagaio, olha só. Papagaio, 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 papagaio. Por quê? Porque lá no meu modelo de dados eu falei que toda linha e toda coluna vai ser papagaio. Ok? Ah, mas cadê o cabeçalho? Você falou que ia ficar assim com código, nome, sobrenome, CPF, RG. Calma, pessoal, calma, calma. Por algum motivo místico, misterioso e godless, enfim, algum motivo que eu não sei ainda, porque de boa, na verdade eu fiquei com preguiça de ler um pouco a documentação. Mas enfim, por algum motivo, a JTable ela não exibe os cabeçalhos quando você não coloca ela dentro de uma barra de rolagem, tá? De um painel que tem a barra de rolagem. Então, para a gente poder fazer com que a JTable exiba os seus cabeçalhos, a gente precisa colocar a JTable dentro de uma barra de rolagem. Calma, a gente vai fazer isso ainda, tá? Aliás, vamos fazer isso ainda não, vamos fazer isso agora. Então vamos lá, voltando lá na janela, vamos criar uma nova barra de rolagem. Então vamos lá, vamos criar a barra de rolagem aqui, bonitinha. Olha lá onde eu crio minha barra de rolagem. Antes do Get Content Pane, antes de adicionar a tabela, eu vou criar minha barra de rolagem, tá? JScrewPane vai ser um painel com barra de rolagem. Olha que conveniente, né? Já vem pronto no Java, a gente já pode usar. Então vamos colocar barra de rolagem, tá? Igual a new JScrewPane. Ótimo. Legal. E agora vamos adicionar na JScrewPane o quê? A nossa tabelinha, barra de rolagem, .add, .dis, opa, minha tabela. Beleza? Adicionamos a nossa tabela, a nossa barra de rolagem. E agora basta adicionar a barra de rolagem à nossa janela. Então, em vez de ficar dis.getContentPane.add diz minha tabela, o que vai ficar? Barra de rolagem, ok? Por quê? Porque eu adicionei a tabela dentro da minha barra de rolagem e agora adiciono a barra de rolagem na janela. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Dá um play aí e vamos que vamos. Abriu aqui, só um momentinho. Ficou pequenininho, hein? Vamos lá, não tem problema não. Barra de rolagem. Mas que estranho. Cadê minha JTable? Tá? Calma, calma. Às vezes, nem sempre é tão óbvio adicionar alguma coisa em outra coisa aqui no nosso querido Java, tá? Quando a gente faz aqui, ó, onde que tá? Barra de rolagem .add, tá? Não vai funcionar, tá, pessoal? O que você tem que fazer? Você tem que fazer barra de rolagem .add.getView, opa, só um momentinho, getViewPort, tá? E aí sim, .add. O Java é um pouquinho burocrático e tal, mas é uma boa linguagem, tá? Ele é um pouquinho complicado em algumas coisas, mas é muito poderoso, ok? Vamos ver como é que fica agora? Dá um play novamente. Agora sim, olha que coisa linda, maravilhosa. Nossas colunas. Opa! Mas peraí. De onde vem esse A, esse B, esse C, esse D, esse E? É isso que eu falei, pessoal. Lembra que eu falei que a gente estava estendendo uma classe abstrata? Olha a barrinha de rolagem quando a gente diminui, que bonitinho. Olha só, beleza. Quando a gente estende uma classe abstrata, pessoal, existem coisas que já estão feitas pela gente, tá? Quer que eu prove para vocês? Então vamos lá, vou provar para vocês. Eu vou provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Mas tudo bem, vamos lá. Quando a gente implementa um negócio pela metade, quando a gente estende uma classe abstrata, já vem algumas coisas prontas. Como, por exemplo, olha só, o nosso método chamado getColumnName, tá? O método getColumnName já vem implementado. Eu estou na classe do próprio Java, tá? Já vem implementado. Olha só, ele cria automaticamente as colunas A, B, C, D e E, nomeia elas automaticamente para a gente. É claro que depois a gente vai precisar mudar isso daqui. Aliás, para que deixar para depois? Vamos fazer agora.
Copiamos essa bodeguinha aqui. Aliás, nem precisa. Vamos lá. Vamos voltar ali para o nosso modelo de dados, nosso querido modelo de dados. Vamos dar um Ctrl espaço e digitar get column name. Olha que legal. Ele já completa para a gente. O que a gente vai fazer, pessoal? Já existe esse método implementado, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai sobrescrevê-lo. Sim, no Java é possível sobrescrevê-lo. Até aparece a tagzinha aqui, override, ok? Então vamos sobrescrever isso daqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Novamente, eu vou repetir até vocês gravarem. Quem vai acessar isso daqui não somos nós. Agora repitam comigo. Quem vai acessar isso daqui é a... É sério, pode falar. Isso, duvido que vocês tenham falado, mas tudo bem. É a JTable, a instância da classe JTable que está guardada aqui na propriedade minha tabela, tá? Na classe janela. Opa, desculpa. Na classe janela, ok? Então vamos lá. Quando esse método for acessado pela instância da classe JTable, ele vai informar o número da coluna. Para quê? Eu quero saber o nome da minha coluna 0. Eu quero saber o nome da minha coluna 1. Eu quero saber o nome da minha coluna número 2. Olha aqui. Qual o nome da coluna 0? É código. O nome da coluna 1 é nome. Da 2 é sobrenome. Da 3, CPF. E da 4, RG. Ok? Vamos lá. Então vamos implementar isso daqui, né? Vamos lá. Vamos tirar esse carinha aqui. E vamos dar um return. Na verdade, vamos dar um if. Ok? If o quê? If não, né? Vamos fazer um negócio mais elegante, né? Mais programático, né? O que a gente vai fazer então? Vamos criar um vetor, vamos criar uma lista, um array list, um vector. Vamos criar um vector que tenha todos os nomes das colunas, é muito mais fácil. Então vamos lá, private vector. Vai ser um vetor do quê? Um vetor de strings, né? Porque afinal de contas eu tenho o nome das minhas colunas ali. E o nome vai ser nome das colunas. Ótimo. Então nesse vetor vai ter o nome de todas as colunas. Vamos criar um método construtor aqui, né? Ctrl espaço, Enter aqui no Eclipse. E que vai popular esse vetor com todos os nomes das colunas. Antes de popular o vetor, logicamente, eu preciso instanciá-lo, né? Como qualquer outra coisa. Afinal, vector é o nome de uma classe. O nome das colunas igual a new modelo de dados. Não sei porque ele deu o modelo de dados, geralmente dá certo. Mas tudo bem, vamos lá. New vector string. Vamos copiar aqui, vamos copiar aqui, Ctrl V, abre e fecha parênteses. Ótimo. Algum probleminha aqui, provavelmente porque eu não importei. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Cannot be resolved as a type. Ok. Então vamos dar um import vector. Ok. Agora tudo resolvido. Beleza. Depois que eu importei o nome das nossas colunas, vamos populá-las, né? Então qual vai ser a primeira coluna, pessoal? Falem bem alto. Sabe aquele programa da Dora? Assim, ai, Dora! Esse que ela fala inglês, aquela coisa toda. Aquele desenho é legal, aquele desenho. É bem educativo. Mas vamos lá. Nome. Ih, tá bugado aqui o bagulho. Mas vamos lá. Nome. Nome das colunas. Ponto. Add. E aí, qual a primeira coluna, pessoal? A primeira coluna é o code, certo? Legal. E qual a segunda coluna? A segunda coluna, eu não faço ideia. É nome e a terceira é sobrenome. Então vamos lá. A segunda é nome. E a terceira é sobrenome. A quarta é CPF. E a quinta é RG. Ok. Tá vendo como é importante o modelo de dados, pessoal? A gente tá no modelo de dados, olha que legal. O modelo de dados vai definir quase tudo na JTable. O nome das colunas, os dados da tabela, tudo, tá? Então vamos lá. Quer dizer, tudo não, quase tudo, né? Vamos dar um Ctrl Shift F, formatar nosso código, deixar bonitinho. E vamos aqui no Get Column Name. O Get Column Name vai retornar o quê? O nome da coluna respectiva, né? Aqui vai ter nessa variável column aqui vai ter o número da coluna, né? O índice da coluna, que vai ser 0, 1, 2, 3, aquela coisa toda. E aí aqui a gente tem que dar o return no nome da coluna. A gente tem que dar um return de string. Então vamos lá. Return diz ponto nome das colunas ponto get, né? Que é o método para recuperar algum valor de uma instância da classe vector, né? E aí a gente vai formar o próprio column.
Simples assim, não precisa de if, não precisa de switch, não precisa de nada disso, tá? Assim é até mais eficiente. Vamos dizer assim, vamos testar? Vamos lá, dá um play. E olha só que bonitinho agora, código, nome, sobrenome, CPF, RG. Ah, mas e os dados, essa bodega, coisa horrível que a gente vai mudar, calma, a gente chega lá, tá? Ótimo, já temos uma tabela com os nossos cabeçalhos, já temos uma tabela com os dados, já temos uma tabela que tem, ó que bonitinho, barra de rolagem, tá? Já tem uma coisa, isso aqui já é usável, né pessoal? A gente já pode exibir dados, coisa e tal, a gente não pode editar, né? Então vamos lá, beleza, agora eu já tenho uma tabela que já faz um monte de coisa, olha só, graças a quem? Ao modelo de dados, tá? Mas isso não é suficiente, agora eu quero, de certa forma não, eu quero exibir dados na minha tabela, tá? Eu quero fazer alguma coisa um pouquinho melhor, tá? Como é que eu vou exibir dados na minha tabela? Bom, aí que entra um pouquinho, tá? Seguinte, pessoal, tá vendo o método getValueAt? O método getValueAt, ele pode ser implementado de qualquer forma, tá? O método getValueAt, ele pode se conectar num banco de dados, ele pode ler uma lista, ele pode fazer N coisas para recuperar seus dados. Ele pode ler um arquivo de texto, ele pode entrar em contato com uma página web e fazer. Depende do que você escolher, tá? Eu vou implementar de um jeito que não depende de banco de dados, mas você usando seu intelecto superior e desenvolvido, que eu tenho certeza que todos vocês têm, né? Ou pelo menos o potencial para isso, né? Todo mundo tem. Vocês podem adaptar a sua respectiva situação, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista bidimensional, tá? Ai, mas lá vai começar a complicar esse bagulho, lista bidimensional, what the fuck is that? Calma. A gente chega lá. O que é uma lista bidimensional, pessoal? Primeiro, o que é uma lista, né? Uma lista é uma série de coisinhas, né? Ó, eu tenho a coisinha 1 aqui, em seguida eu tenho a coisinha 2, né? Fica uma seguidinha da outra, né? Em seguida aqui eu tenho a coisinha 3, a coisinha 4, 5, 6, 7 e assim por diante, né? Uma lista é uma sequência de várias coisas, certo? E o que é uma lista bidimensional? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber que uma lista simples, essa lista que a gente acabou de fazer, uma coisinha seguida da outra, é uma lista unidimensional. Ou seja, ela só tem uma dimensão, que é como se fosse uma linha, né? Uma linha de um gráfico, né? Certo? Como é que seria uma lista bidimensional? É uma lista de listas. É uma lista que contém outras listas, tá? Então vamos lá. Vamos considerar que essa lista vai ser considerado um item, tá? Dentro de um item eu tenho uma lista. Se eu quiser fazer uma lista desses itens, eu não posso? Claro que eu posso, né? Como é que ficaria? Ficaria assim. Esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá. Opa, acabou o espaço, vamos lá. Vai pegar o X agora, peraí, só um momentinho. Subindo. Oi. Ótimo. Beleza. Então o que eu vou fazer, ó? Essa lista vem pra cá, essa lista vem pra cá e assim por diante. O que eu tenho? Uma lista de listas, tá? Eu tenho uma lista que contém outras listas, né? Vamos pegar outro exemplo. Você tá lá fazendo as tarefas de casa, né? E vamos lá. Você tem uma lista de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que limpar, né? Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que lavar. Eu tenho uma lista dos cômodos que eu tenho que varrer, né? Isso é uma lista de listas. Porque cada uma das coisas que você tem que fazer envolve várias outras coisas. Tudo bem? Beleza. E como que a gente chama essa lista de listas, pessoal? Essa lista de lista é mais conhecida como tabela. Ok? Uma tabela. Pura e simplesmente uma tabela. Uma tabela é uma lista de listas. Ok? Beleza, uma lista de listas. Lindo isso. Um array bidimensional. Você pode até falar bonito agora, que legal. Então um array bidimensional, uma lista bidimensional é uma tabela. Ok? Beleza. Então, já que o meu modelo de dados, ele representa, né, ele manda na minha JTable, para representar
representar os dados da minha JTable, que nada mais é do que uma lista de listas, eu preciso também representar de forma programática aqui, né? A minha lista bidimensional. Ok? Beleza. Então vamos representar a nossa lista bidimensional de forma programática. Como os fortes fazem, né? Como os fortes e as fortes fazem. Beleza. Então vamos lá, vamos criar um array bidimensional, uma lista bidimensional. Vai ficar assim. Private. Vector. Eu vou querer uma lista de listas, certo? O vector é a mesma coisa que um vetor, que uma lista, certo? Então eu vou criar um vector de vectors. Olha que legal. E dentro desse vectors vai ter o quê? Vai ter object, tá? Object em Java é qualquer coisa, tá? Se você quer colocar qualquer coisa em uma variável, você declara ela como object. E aí acabou o problema, tá? Beleza. Um vetor de vetores. Ótimo. Essa vai ser a minha propriedade. Então eu vou colocar aqui como dados da tabela. Ok? Não esquecendo de usar o camel case. E beleza. Dados da tabela. Vamos agora fazer o quê? A gente precisa popular esses dados da tabela de alguma forma, tá? Vamos lá. Aonde que a gente faz isso? Nessa classe, tá? Olha só como está ficando grande a nossa classe já. A gente deu um extends aqui no Abstract Table Model. Já criamos a propriedade de nome das colunas, dados da tabela. Tem o construtor, né, que popula os nomes das colunas. Já tem o getRowCount, já tem o getColumnCount. E já tem o nosso querido getValueAt e o getColumnName, né, que lê a propriedade de nome das colunas. Legal. Então vamos lá. Vamos popular o array, vamos popular o vetor, né? Vetor, array e lista, pessoal, é a mesma coisa, tá? Em matemática não, tá? Pelo amor de Deus, em matemática vetor é uma coisa diferente de lista, tá? E embora seja parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Beleza. Vamos popular o nosso vetor. E onde que a gente vai popular? No método construtor da classe modelo de dados, logicamente, tá? Como diria o meu professor de matemática, não lembro o que ele falava, mas ele falava que tudo era trivial, assim, mas, não, nem tudo, ele falava que era trivial, mas quando ele falava que era trivial, a gente até tremia na base porque lá vinha a bomba, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai popular isso daqui? Primeira coisa, vamos fazer um for, tá? Vamos popular com dados N, tá? Dados que não tem muita significância por enquanto, tá? Então vamos lá. For, olha que legal que eu vou fazer agora, for i igual a 0. Oh meu Deus, eu disse i. Enquanto int i for igual a 0. Enquanto não, né? Começando com i igual a 0. Agora sim, enquanto, né? Enquanto i for menor que dis.getColumnCount. GetColumnCount? Não. GetRowCount. Tá? Ponto vírgula. E mais. Ótimo. O que esse loop vai fazer, pessoal? Ele vai contar a quantidade de linhas que a gente definiu, que a tabela vai ter, que no caso aqui vai ser 6. Mas eu posso mudar a qualquer momento, né? Por isso que eu coloquei aqui para ele ler esse método, para eu saber a quantidade de linhas que eu defini, tá? Beleza. Aqui dentro eu vou ter que ter outro loop, né? Porque para um array unidimensional eu preciso de um loop para preencher ele. Para um array bidimensional eu preciso de um loop dentro de outro loop. Então vamos lá. For, vamos dizer aqui k, né? Int k. Podia ser orangotango, tá? Mas eu coloquei k e eu coloquei i, tá? Para k igual a 0, enquanto k for menor que dis, agora sim, né? Column count. Eu gosto de usar primeiro getRowCount e depois getColumnCount, tá? Mas é opcional, tá, pessoal? Só cuidado com a lógica que você vai usar, tá? K++. Ótimo. Beleza. Agora eu já tenho meu loop bidimensional, que vai servir para eu popular. Como assim? Não estou entendendo. Calma, a gente chega lá. Quando eu começar, esse loop aqui vai servir para selecionar a linha. E esse loop aqui vai servir para selecionar as colunas. E aí, de acordo com o número da linha e o número da coluna, eu sei onde eu estou colocando meus dados. Vamos até melhorar o número dessas variáveis, né? Alt Shift R e vamos colocar um nome melhor. Esse cara vai ser o número da linha, certo? E o K vai ser o quê? Alt Shift R. Alt Shift R vai ser o número da coluna.
Ui, deu troncho aqui, só um momentinho. Cadê? Só um momentinho. Número da coluna. Alt Shift R. Agora sim. Número da coluna. Ótimo. Número da linha. Número da coluna. Ok? Então esse cara vai indicar o número da linha. Esse cara vai indicar o número da coluna. E aí eu vou saber o número da linha e da coluna. Sabendo o número da linha e da coluna, eu sei exatamente em qual célula eu vou colocar meu valor, né? Porque uma célula, afinal de contas, é linha interseccionada com coluna. Ótimo. Legal. Então vamos lá. Como é que eu adiciono isso daqui? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na coluna, nesse for, eu vou criar a minha linha, né? Nesse for, eu crio a minha linha. Por quê? Quando o número da coluna for 0, eu vou pegar o primeiro item da linha. Quando o número da coluna for 1, o segundo item e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá, vamos criar a nossa linha. Então vamos lá. Vou criar uma nova instância da classe Vector novamente. Na verdade eu tenho que criar ela fora, né? Porque se eu crio uma variável dentro de um bloco, né? For é um bloco porque começa com chaves. Essa variável só existe naquele bloco. Então vamos criar a variável aqui fora do bloco. Vector, minha linha, né? Um vector do quê? Um vector de object. Que vai ter string por enquanto, tá? Minha linha igual a new vector. Ótimo. Ótimo. Criei o vetor minha linha. E agora eu vou adicionar os itens da minha linha, né? Como é que vai ser isso daqui? Eu vou fazer uma coisa bem simples, tá, pessoal? Sem muito baracubaco aí. Minha linha, ponto add, né? Tô adicionando itens da minha linha. A minha linha vai ser o resultado da soma do número da linha com o número da coluna. Então vai ser número da coluna mais número da linha. Beleza? Então, pura e simplesmente, depois a gente melhora isso aí. Legal. Depois que eu adicionei, depois que eu criei a minha linha, né? Aqui eu crio a minha linha, né? Esse blocão aqui, ó. Esse blocão cria a minha linha. Depois que eu criei a minha linha, o que eu tenho que adicionar? O que eu tenho que fazer? Desculpa. Eu tenho que adicionar a minha linha à minha tabela. Então vamos lá. Então vai ficar assim, né? Diz ponto dados da tabela ponto add vector minha linha, tá? Estou adicionando a linha que eu criei, então pura e simplesmente a tabela, porque afinal de contas a tabela é uma lista de listas, a linha é uma lista, então estou adicionando esse item a outra lista que a gente chama de tabela. Olha só, acabamos de construir o nosso querido e maravilhoso e poderoso array bidimensional. Adiciono a linha a craseada, inclusive, né? A tabela. Então vamos lá. Adiciono a linha tabela. Vamos ver como é que fica essa bodeguinha aí. Vamos ver se está tudo certinho. Opa, calma ainda. Vamos lá, vamos dar um play aqui, vai. Só para mostrar para vocês. No point reception. Já até sei onde eu errei aqui. Só um momentinho, people. Fecha, por favor. Fecha. Ótimo, já até sei onde eu errei aqui. No point interception, só um momentinho. Corrigindo. Modelo de dados, linha 29, olha só. O que eu fiz aqui? Por que deu pau, pessoal? Por que deu pau? Porque eu criei uma propriedade, tá? Que é do tipo de uma classe, né? Vector é uma classe do Java. Só que eu não instanciei, né? É um erro que acontece bastante, tá? Inclusive. Tá? Então vamos lá. Lá no método construtor, o que eu faço? Antes de começar a usar, logo aqui no comecinho, o que eu faço? Eu instancio a classe dados da tabela. Então vai ficar diz.dados da tabela igual a new, só um momentinho, igual a new vector, tá? Vector de object, né? Beleza, agora está instanciado, agora não vai dar mais pau. Vamos rodar. E olha só, ué, cadê os dados? Então, pessoal, não adianta tão pura e simplesmente criar uma estrutura que contém os dados que a gente quer exibir. A gente precisa o quê? A gente precisa alterar o método getValueAt. Porque o método getValueAt vai retornar exatamente o valor, tá? Que a gente está procurando. Que na verdade a JTable procura, né? A JTable pergunta para o modelo de dados. O modelo de dados, linha 0, coluna 0. Quais os dados que estão lá? E aí o getValueAt tem que responder direitinho.
Então vamos lá. Como é que a gente responde isso aqui? Muito, muito simples. Diz, ponto, dados da tabela, ponto, get. Get o quê? Esse get, pessoal, ele vai retornar a linha inteirinha, tá? Então, se eu quero a linha inteirinha, eu tenho que colocar o row index. Beleza, já que ele vai retornar a linha inteirinha, agora eu posso dar outro get, tá? Dessa vez o get vai ser na linha em si, né? E não na tabela, tá? Esse segundo get vai retornar a intersecção entre a linha e a coluna. Então eu coloco aqui column index. Muito bem. Agora, pessoal, olha que bonitinho. Esse primeiro get não é um array bidimensional. É um array bidimensional. É uma lista bidimensional, né? É um vetor bidimensional. O nosso vetor dados da tabela tem dentro dele as linhas. Recupero a linha e depois recupero a intersecção da linha com a coluna. E o que isso vai me retornar? Vai retornar o dado que eu estou procurando. Tá? Vai retornar o dado armazenado no nosso querido e poderoso array bidimensional. Beleza? Vamos rodar essa bodega e vamos ver como é que ficou. Dá um play aqui. Olha só que legalzinho. Agora já está começando a ficar uma coisa um pouquinho melhor. Tá? Ah, mas tá zero aqui? Por que tá zero? Por quê? Coluna 0 com linha 0. 0 mais 0, 0. Coluna 0 com linha 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 0 mais 3, 0 mais 4, 0 mais 5. Beleza. Coluna 1 com linha 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 3. E aí vai por diante, tá? Vocês entenderam, né? Ok? Olha só, já está começando a ter uma aparência mais legal. Começando a ficar mais próximo do que a gente queria no início do nosso querido e poderoso vídeo. Certo? Ok. Então vamos lá. Já fizemos a nossa querida JTable com dados, tá? Com os dados que a gente quer exibir. Usamos para isso um array bidimensional. Já colocamos a nossa JTable em um painel com rolagem, né? Para a gente poder exibir os cabeçalhos das colunas. E a nossa JTable já tem uma barrinha de rolagem, tá? Que a gente pode brincar à vontade com ela. Ok. Estamos evoluindo, certo? Estamos evoluindo muito bem, aliás. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Tão pura e somente, né? Às vezes a gente quer não simplesmente exibir dados. A gente quer que o usuário tenha uma certa interação com os nossos queridos dados, certo? E qual interação seria essa? Por exemplo, ordenar os dados, tá? Ordenar os dados é uma coisa que os usuários geralmente querem muito, tá? Para quê? Para verificar, sei lá, qual o maior valor, qual o menor valor, quem tem mais pontos no campeonato, essa coisa toda que a gente já conhece, tá? Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente vai fazer isso daí? Pois bem, para a gente ordenar a nossa tabela, tá? Para ordenar os dados da nossa tabela, vai ser a primeira vez que a gente mexe na JTable de fato, tá? Olhando aqui o nosso esqueminha, né? Que a gente tinha as coisinhas lá, aquela coisa toda lá, enfim. Que a gente tinha todo aquele negócio aqui que eu estou tentando fazer um negócio aqui, mas tudo bem, não vai dar. Olhando o nosso esqueminha aqui, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é o seguinte, pessoal. Agora sim, a JTable, ela vai ser responsável por fazer alguma coisa, tá? É como se fosse o político novamente, né? O político, ele escolhe a forma como falar as coisas. Em vez de falar privatização, se fala de parceria público-privada, né? Ou de concessão, né? Em vez de falar de volume morto, a gente fala de reserva técnica, né? E aí vai, né? Políticos e suas politicagens. Mas vamos lá. A JTable, ela vai poder ordenar os dados que vêm do nosso querido modelo de dados, certo? Ela vai ordenar os dados que vêm no modelo de dados. E de que forma que a gente faz isso? Muito bem. Por favor, quem estiver aí codificando, vamos lá na classe janela.java. Na janela.java a gente tem a instância da classe JTable, não tem? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai adicionar embaixo da JTable, né? Pode ser em qualquer lugar do código, tá? Só não pode ser antes da instanciação da JTable aqui no método construtor, ok? Como é que eu vou fazer isso daqui? Vamos colocar. Vamos mandar a JTable ordenar os seus dados. Diz.minhatabela.set auto create row sorter. Set auto create row sorter, tá?
O que é o set auto create row sorter? Vamos colocar ele como true. Na JTable, pessoal, a gente pode criar um negócio chamado table sorter, tá? Ou ordenador de dados da tabela, tá? Você pode instanciar, estender uma classe que faz isso, coisa e tal. Mas de boa, só para casos muito avançados que você vai precisar disso aí. Na maioria das vezes, o set auto create row sorter quebra o galho e faz tudo o que precisa, tá? Vamos ver o que acontece depois que a gente implementa, que a gente chama esse método com true, tá? Vou colocar aqui, cria automaticamente um ordenador de dados. Olha só. Vamos lá. E vamos rodar essa boneguinha aqui, tá? Ué, mas não mudou nada. Claro que mudou. Olha só. Agora a gente consegue ordenar os dados da forma que a gente quiser. É só clicar na coluna aqui, ó, e aparece essa setinha. E agora a gente consegue finalmente ordenar os dados da nossa querida tabela. Ok? Beleza. Estamos evoluindo. Começamos com um desenho tosco, tá? Falando de políticos e não sei o que. E agora já temos uma tabelinha funcional e já bem convincente, vamos dizer assim. Beleza? O que mais que a gente precisa fazer, pessoal? Quando eu tenho uma tabela, às vezes, tá? Às vezes eu preciso editar os dados dela, certo? Nem sempre eu vou querer uma tabela só para exibir os dados. Às vezes eu quero uma tabela para editar os dados, né? Como é que eu faço para editar os dados, tá? A gente vai editar os dados mexendo lá no modelo de dados. No modelo de dados, pessoal, a gente vai informar novamente a JTable qual célula é editável ou não. Sim, podemos fazer isso. A gente pode criar uma JTable como se fosse uma planilha do Excel, por que não? Né? Podemos fazer isso e vamos fazê-lo. Sim? Então vamos lá. Vamos sobrescrever mais um método do nosso querido Abstract Table Model, né? Que nos forneceu tanta coisa já pronta, com tanto carinho e tanta dedicação, né? Ele fez quase todo o trabalho pela gente. Por que não ajudá-lo em mais alguma coisa, né? Então vamos lá. Vamos sobrescrever mais um método e falar assim: o Abstract Table Model não precisa de tanto trabalho, deixa que eu faço mais um pouquinho para você. Então vamos lá. Qual o método que a gente vai sobrescrever? Vamos dar um Ctrl espaço e digitar is. Opa, só um momentinho, deu uma bugzinho aqui, dá um restart, ok. Bug, só um momentinho. Bom, enquanto vai reiniciando o negócio aí, vamos lá. Deixa eu só tirar essa telinha chata daqui. Só um momentinho, estou abrindo outro Eclipse porque eu confesso, eu tenho um código-fonte que eu fiz antes para preparar essa aulinha para vocês, porque senão não dá, né? Muita coisa. JTable é um negócio muito complicado, tá? Não é muito complicado, mas é extenso, né? Então vamos lá. Vamos sobrescrever o quê? Vamos sobrescrever o método isCellEditable. Ctrl espaço, isCellEditable, tá? Como é que eu faço isso, né? Vamos lá. Dou um Ctrl espaço antes, tá? E digito is. Aí já vai aparecer CellEditable. Dou um Enter, tá? Ele já cria o método automaticamente para mim, porque ele sabe que esse método já existe na classe abstrata que eu estendi. E já dá o super aqui, né, para chamar esse método lá na classe abstrata, na instância da classe abstrata. Mas a gente não vai querer esse método. Então o que a gente faz? A gente apaga ele. Beleza, pessoal. O que esse método vai fazer? Novamente, eu vou repetir. Esse método não será acessado por nós. Esse método será acessado pela instância da classe JTable que está na propriedade minha tabela. Aqui no arquivo janela.java, ok? Legal. O que esse método vai informar para a JTable? Ela vai informar o seguinte: qual célula é editável e qual não é, tá? Então a JTable se tiver 1 bilhão de células, a JTable vai perguntar 1 bilhão de vezes para o modelo de dados. Ô modelo de dados, essa célula é editável? Essa célula é editável? Essa célula é editável? É assim por diante, tá? Ela vai perguntar todas as santa vez, ok? Vamos colocar todas as células editáveis, ok? Como é que fica isso aqui? Return true. Pronto. Então, pura e somente. Assim, todas as células ficam editáveis. Vamos testar? Dá um play aí. E olha só. Agora eu consigo editar as células. Aparecem caixinhas de texto que eu posso editar, tá? Você pode mudar o valor e dar um Enter para modificar. Opa! Não modificou. Claro que não modificou. Porque a célula é editável, pessoal. Mas a gente não está alterando o valor que está dentro lá do nosso modelo de dados, né?
Para isso, a gente precisa sobrescrever outro método. E qual método seria esse? O método setValueAt. Não, mas é o mesmo método que você falou anteriormente. Não, eu disse set, com um S de Saraiva, de Suruba, de Saracura, de essa coisa toda, não get, né? Então vamos sobrescrever o método setValueAt. Novamente, Ctrl espaço setValueAt. Ótimo. Vamos sobrescrever o método agora setValueAt. Como é que funciona o método setValueAt? Ele funciona muito parecidamente, né? Já que é para usar um neologismo, com o getValueAt. O setValueAt, você vai informar um objeto que vai ser o novo valor, tá? Que você vai colocar naquela célula, o índice da linha e o índice da coluna, aonde você vai colocar aquele valor, tá? É basicamente o valor e as coordenadas aonde vão ficar aquele valor. Então vamos lá. O setValueAt vai ser o valor que eu vou colocar novo ali, né? Como é que eu faço isso agora? Como é que eu recupero esse valor que foi digitado na JTable? Bom, os valores que foram digitados na JTable vão vir aqui, ó, nesse método, tá? Porque, novamente, pessoal, quem vai chamar esse método é a instância da classe JTable localizada na classe janela, mais especificamente armazenado na propriedade minha tabela, ok? Então vamos lá, vamos colocar o valor aqui, vamos colocar não, né? Vamos recuperar esse valor que a JTable nos informa, tá? E como que a gente vai atualizar nosso array bidimensional? Muito simples. Diz, ponto, dados da tabela, certo? Primeira coisa que eu preciso fazer é recuperar a linha aonde está o dado que eu quero modificar. Então eu dou um get. Get o quê? Get row index, certo? É row index. Isso, row index. Ok? Em segundo lugar, depois que eu recuperei o número da linha, depois que eu recuperei a linha em si, né? Esse cara é a linha, certo? Eu posso modificar os respectivos valores dela. E eu vou usar o método set, tá? Porque o método set, ele altera um valor específico numa lista que eu tenho. Beleza, eu tenho que informar o índice do valor que eu quero adicionar, que eu quero modificar na minha linha, né? Então eu vou colocar aqui column index. E o valor que eu quero colocar está armazenado na variável avalue. Então, pura e simplesmente desse jeito, tá? Novamente, para quem não entendeu, tá? setValueAt, recupero a minha linha, tá? Essa parte aqui recupera a linha. E depois de recuperada a linha, eu acho a minha coluna, que eu quero modificar. A intersecção da linha com a coluna dá a célula. E naquela célula eu coloco o valor que eu quero, ok? Vamos testar agora e vamos ver se essa bodeguinha funciona direito. Dá um play. E agora vamos tentar alterar esse aqui, por exemplo. Lá, Enter. Agora ficou. Por quê? Porque eu modifiquei o meu modelo de dados e a JTable ela só vai refletir a mudança lá no modelo de dados. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Já está melhorando, né? Já está ficando um negócio bem legal que a gente pode editar com mais facilidade, aquela coisa toda. Ótimo. JTable é legal, né? Já está desde o começo do nosso tutorial aqui, a gente já fez bastante coisa. Muito bem. E agora, e se eu quiser que apenas uma coluna seja editável? Vamos lá. Tá vendo aqui no nosso isCellEditable? Eu quero que apenas uma coluna seja editável. Qual coluna seja editável? Vamos lá, pessoal, escolham. Votem aí. Vocês têm 5 segundos. Ah, muito bem, sobrenome, né? Que bobeira. Mas vamos lá, sobrenome. Então vamos editar a terceira coluna. A terceira coluna, pessoal, tem como índice 0, 1, 2. Então o índice da terceira coluna é 2. Como é que vai ficar o nosso isCellEditable? Vai ficar assim, ó. Vamos apagar esse return. E vai ficar assim, muito simples. If column index igual a 2, return true. Se não for igual a 2, return false. Tá? Uma nota, pessoal, sobre o return. Quando a gente chama o return, o método para no mesmo momento, né? Ele retorna o valor e para, tá? Então, se retornar true, jamais vai retornar false. E se o índice da coluna não for 2, ele pula esse if e já vai direto por false, tá? Então, as nossas células, apenas as células da coluna 2 serão editáveis. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, vamos rodar. E olha só. Consigo editar o nome? Ixi, nada a ver.
Não consigo editar nenhuma dessas células aqui. Mas consigo editar o sobrenome, tá? Consigo editar todos eles. Ok? Beleza? Tá vendo a beleza do JTable? Ela é complicada? Ela é complicada, mas ela é flexível. Dá pra você fazer muita coisa com ela, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente já tem uma tabela funcional, já podemos editar os valores. Os valores são de fato alterados no nosso arranjo, né, na nossa lista, nosso vetor bidimensional. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, tão pura e simplesmente, na verdade não é que a gente precisa, mas é que é legal eu ensinar isso pra vocês, né? Mas enfim, a gente precisa determinar como vai ser a seleção de linhas na nossa tabela. Porque assim, eu posso selecionar uma célula, ou posso selecionar apenas uma linha, ou posso selecionar, enfim, tem várias formas de seleção na nossa querida e poderosa JTable. Vamos lá, e aonde que a gente vai fazer isso? No modelo de dados? Não, tá? Uma das poucas coisas que a gente não precisa fazer no modelo de dados é isso. Definir a forma de seleção dos dados na tabela, a gente não faz no modelo de dados, a gente faz na própria JTable, tá? Então vamos lá na JTable. Ok, na JTable aqui. Logo abaixo do Set Auto Create Sorter, o que a gente vai fazer? Vamos modificar o modo, opa, só um momentinho, o modo de como os dados, só um momentinho, os dados são selecionados, oh meu Deus do céu, selecionados na nossa querida tabela. Eita, né? Vamos lá. A nossa querida tabela. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Diz, ponto, minha tabela, ponto, set selection mode, tá? Aqui. Set selection mode. O modo de seleção, né? Então vamos lá. Nesse argumento aqui, a gente podia colocar números, tá? Que representam o modo como esses argumentos são... o modo como os registros, as linhas são selecionadas lá na JTable, tá? Mas a gente vai usar algumas constantes que já existem no Java, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pega a classe list selection model, tá? Isso aqui, ó, que é uma classe, que é uma interface, na verdade, list selection model, e aí bota um pontinho na frente, tá? E aí a gente pode escolher, opa, só um momentinho, e aí a gente pode escolher o modo de seleção, tá? Esse primeiro módulo, Multiple Interval Selection, tá? Ele diz que eu posso selecionar vários intervalos de dados na mesma JTable, tá? Ou seja, eu posso selecionar 2 linhas, depois 3 linhas, uma linha, apertando o Ctrl eu consigo fazer isso daí. Single Interval Selection significa que eu posso selecionar apenas um intervalo. Eu não posso selecionar 2 linhas, depois pular uma linha e selecionar mais 3 linhas. Eu tenho que selecionar linhas contínuas, né? Ou Single Selection, que eu posso selecionar apenas uma seleção, que eu posso fazer apenas uma seleção. Vamos colocar Single Selection e ver como é que fica, tá? Ok, Single Selection selecionado, Ctrl Shift F para formatar o código automaticamente, Ctrl Shift S para formatar, para salvar todos os arquivos. Vamos rodar e vamos ver como é que fica. Olha só, eu consigo selecionar, não importa se eu aperto Shift, Ctrl, coisa e tal, eu consigo selecionar apenas uma linha. Vamos mudar agora. Em vez de Single Selection, vamos colocar Single Interval Selection. E vamos rodar. Agora, olha que legal, eu consigo selecionar um intervalo. Só que eu não consigo selecionar 2 intervalos, tá? Ele sempre vai ficar um intervalão. Vamos agora para a nossa última opção, que é a Multiple Interval Selection. Vamos lá, rodando. Agora eu consigo selecionar um intervalo, 2 intervalos e assim por diante. Ok, pessoal? E aí vocês podem brincar com esses valores de acordo com as suas respectivas necessidades. Precisamos agora de uma última coisinha. Eu falei para vocês que a JTable, pessoal, ela é capaz de exibir qualquer tipo de dados, tá? E ela é capaz de exibir qualquer coisa, tá? Para ela exibir qualquer coisa, inclusive a gente pode personalizar a forma de editar os dados, tá? Um exemplo simples que eu vou passar para vocês aqui é como criar um combo box para que você possa selecionar os dados de um combo box e colocar eles na sua tabela. Como é que a gente faz isso? Muito bem,
a gente vai novamente voltar ali para nossa cara JTable. A gente não vai mexer no modelo de dados, tá? O modelo de dados ele informa quais os dados e como eles vão ser exibidos. Mas para eu adicionar um controle numa coluna, né? Para eu ter uma coluna para ter um controle assim, um controlinho personalizado, né? Meu, tão puro e somente meu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na JTable, tá? Então vamos lá, vamos na JTable e vamos fazer um negocinho interessante aqui nessa classe. A gente vai criar um método, pessoal, chamado configurar editor da coluna sobrenome, tá? Porque lá no sobrenome, vamos dizer que a gente tem sobrenomes... não, vamos mudar, não vamos na coluna sobrenome não. Qual coluna que a gente vai? Na coluna código. Na coluna código, coluna 0, né? Coluna código. E vamos criar um combo box para a pessoa selecionar o código respectivo daquela pessoa, ok? Vamos lá. Para fazer isso, eu posso fazer direto? Posso, mas vai ficar uma linguiçona horrível, tá? Nossa, linguiçona, né? Mas tudo bem. Vamos criar um método aqui para a gente agilizar nossos... para deixar mais fácil de entender, né? Então, o nosso método vai ser privado, tá? Private. Não vai retornar coisa alguma, tá? E o nome vai ser configurar coluna do código, tá? Coluna do código. Ai, caramba. Coluna do código. Legal, configurar a coluna do código. Essa coluna do código, pessoal, vai receber um argumento muito especial. Um argumento muito especial chamado table column, tá? Table column, tá? O que vai ser esse table column? Vai ser a coluna da tabela que eu quero formatar, tá? Que eu quero formatar. Então vai ser a coluna da tabela, né? Nossa JTable, né? Coluna da tabela. Coluna da tabela que eu quero formatar. Ótimo. Beleza. Criei esse método aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela. Criei o método. Configura a coluna do código. Table column. Coluna da tabela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um código muito esperto aqui dentro. Como é que vai ser esse código? A gente vai criar, para começar, a gente vai criar um combo box, tá? Então vamos lá. jComboBox. Esse combo box vai ser, como é o código, né? Esse combo box vai ser de inteiros. Então integer, né? Beleza, esse combo box vai ser de inteiro. O nome dele vai ser combo box, certo? Como não, né, André? Combo box. Legal. Camel case, né? Para melhorar a leitura. E vou instanciar nosso amiguinho aqui. New jCombo box. De inteiros. Ótimo. Combo box criado. Agora eu vou adicionar os valores do meu combo box, tá? Você pode fazer isso de forma dinâmica, usando banco de dados, ou de forma estática, como eu estou fazendo aqui. Você escolhe. A criatividade é o limite, tá? Então vamos lá. Combo box. .add. Vamos adicionar aqui o número 0. Vou copiar e colar, né? Porque ficar digitando à toa ninguém merece. E vamos adicionar vários valores aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Ótimo. Beleza. O primeiro item vai ser o 0, o segundo item vai ser 1, o terceiro item vai ser o 2, o quarto item vai ser o 3 e assim por diante. Certo? Beleza. E o que isso vai fazer? Vai adicionar um combo box na nossa JTable. Mas ainda não está pronto, tá? Como é que eu vou adicionar esse combo box na JTable? De que forma? Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, tá? Só um momentinho. Ok. Vai ficar assim. Lembra aquela coluna que veio aqui no argumento do configura a coluna code? A gente vai usar ele agora. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Pessoal, desculpa um pouquinho aí que eu errei, tá? Não é ADD, é ADD item, tá? Tudo bem. Errar é humano, repetir é estupidez. Mas vamos lá. ADD item não é ADD, tá? Eu tenho mania desse ADD aqui, ele me pega várias vezes. Mas não pega nada, vamos sobrescrevendo aqui. ADD item. Ótimo. Criei meu combo box sem errinho. Como é que eu vou fazer agora com aquela coluna? Dessa forma aqui, ó. Coluna da tabela. Ponto set. Olha que legal. Set cell editor, tá? A coluna da tabela, ela pode ter um editor especial só para ela,
tá? Dependendo do tipo de coluna, se por exemplo for uma imagem, você pode ter um combo box de imagens, ou enfim, solte sua criatividade, tá? Set Cell Editor. O Set Cell Editor você define o editor dele, tá? Só que não basta colocar o meu combo box aqui, não vai funcionar, tá? O meu combo box não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque o Set Cell Editor ele só aceita a instância da classe Default Cell Editor, tá? Ou da classe de alguma outra classe que estenda a classe Cell Editor. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma nova instância da classe Default Cell Editor. Default Cell Default, né? Cell Editor. E vamos informar a nossa querida Combo Box. E pronto! Agora sim, pessoal, olha que legal. Criamos o nosso Combo Box, adicionamos itens a eles e fizemos isso aqui, ó. Coluna da tabela, .set Cell Editor. Lá dentro do método colocamos New Default Cell Editor como argumento Combo Box. Agora quando a gente iniciar a nossa querida tabelinha, ela vai funcionar com o Combo Box. Vamos lá? Vamos ver? Executando. Aqui não vai acontecer nada, aqui eu posso editar na mão, né, como eu já disse antes. Aqui o que vai acontecer? Nada! Ah, mas como assim nada? A gente não colocou o Combo Box? Colocamos, mas o que está faltando? Mexer lá no isCell Editable. Então vamos lá no modelo de dados, a gente está aqui na nossa janela .java, vamos no modelo de dados e vamos mexer lá no isCell Editable. Agora eu não quero apenas a coluna 2 editável, certo? Eu quero quem mais editável? Eu quero a coluna 0, né, que é a coluna do código, né? A coluna 0 aqui, ó. Coluna 0, coluna do código, ok? Então vamos lá. Se o column index for 0, eu retorno verdadeiro, senão eu retorno falso também. Então, pura e somente isso. Vamos ver agora. Continuando editável o nome. Esse aqui eu posso editar, posso dar Enter. E agora, esse cara eu posso editar. Mas não apareceu o Combo Box. O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Calma, calma, a gente chega lá, tá? Vamos lá. Mas o que eu fiz de errado, né? Bom, a gente criou o método, pessoal, tá? A gente criou o método lá no janela, Java, né? O configurar a coluna do código. Agora o código está editável lá, porque a gente mexeu, né? Lá no modelo de dados, deixou como editável. Mas não apareceu o Combo Box. Por quê? Porque eu preciso vir aqui no janela e chamar o método que eu fiz, né? Preciso chamar esse método. Eu preciso chamar ele aonde? No método construtor, aqui do meu janela. Então vamos lá. Vamos fazer isso daqui. Depois que eu atribuir o modelo de dados, tá? Isso tem que ser depois, tá? Porque senão vai dar probleminhas pra gente. O que eu faço? Eu venho aqui e chamo o meu método configurar coluna do código. E agora eu tenho que recuperar a coluna da tabela. Como é que eu vou recuperar essa coluna da tabela, gente? Como é que eu vou fazer isso daí? Bom, a gente vai fazer o seguinte jeito. A gente vai pegar aqui, substituir esse cara pelo quê? Pelo minha tabela get column model. Beleza. O que o get column model vai fazer? O get column model é basicamente o modelo de dados, tá? Que vai não é get color, é get column. Get column model. Agora sim. Get column model. Ele tem basicamente um modelo de dados isso, tá, pessoal? Que vai ter uma representação de todas as colunas, tá? Mas eu não quero qualquer coluna. Eu quero a coluna 0. Então eu ponho .get column. Qual coluna que eu quero? A coluna 0. Agora sim vai funcionar, tá? Vamos lá? Rodando. Aqui eu consigo editar novamente. E aqui, olha o meu querido e maravilhoso Combo Box, que eu consigo editar a minha tabelinha tranquilamente. Ok? Bom, pessoal, por último, né? A JTable é um assunto muito grande, tá? E o vídeo já tá bem grande. Vamos ver os eventos da JTable, tá? E a gente finaliza esse vídeo, tá? Como é que vai funcionar eventos? Evento da JTable é como se fosse um evento de botão, tá? Só que vai ser um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque no botão a gente implementa o Action Listener, né? Que vai obrigar a gente a implementar o método Action Performer, daquela coisa toda. Na JTable, a gente tem outra interface que a gente tem que implementar para poder
para que a nossa tabela possa, para que a nossa classe possa ouvir os eventos da nossa tabela, né? E qual é essa interface? Vai ser a interface Table Model Listener, tá? Então a nossa classe janela, para que ela tenha a capacidade, né, de ouvir e manipular os eventos da JTable, ela precisa implementar o Table Model Listener, e é o que a gente vai fazer agora. Implements Table, onde está nosso amigo Table Model Listener, tá? Quando eu implemento a interface Table Model Listener, ele me obriga, né, que eu implemente alguns métodos. Venho aqui, clico na lampadinha, add unimplemented methods. Aonde está nosso método? Está aqui. Table changed. Faz sentido, né? O evento table changed. Se a minha tabela mudou, esse evento é disparado, tá? Então vamos lá. Vamos ver se funciona. Table changed. Como é que eu vou fazer isso daqui? Table changed. Vamos lá. Pra gente, dentro da variável ezinho que vem aqui, ó, porque isso aqui é chamado automaticamente, né? Vai ter todos os dados que a gente precisa do que mudou na nossa tabela. Inclusive, o valor, o índice da linha, né? Integer, a nossa linha, o número da linha, né? O número da linha, que vai ser o quê? Vai ser e.get first row. Mas como assim? O first row só vai retornar a primeira linha? Não, não. Esse first row é da seleção atual da tabela, tá? Então naquela seleção lá, ele vai retornar o índice da primeira linha selecionada. Se tiver duas linhas, ele vai retornar o índice da primeira, tá? Não importa se essa da primeira linha é selecionada, tá? Se eu selecionar a última linha, nesse get first row vai vir selecionado os dados dessa última linha, tá? Quando a gente fala first row, os dados, o índice, né, o número da primeira linha selecionada, não da não selecionada, ok? Então vamos lá. Agora eu quero da coluna, né? Coluna selecionada. Integer coluna igual a e.getColumn, que é a coluna selecionada, né? Beleza? Por que tem first row, pessoal? Porque eu posso selecionar várias linhas, tá? E como que eu vou saber quais linhas estão selecionadas? Eu preciso saber qual a primeira que está selecionada, né? Por isso que a gente tem esse first row aqui, tá? E o column é fácil achar, porque, enfim, não tem problema. Não consigo selecionar mais de uma coluna, né? Ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai exibir os dados que estão na seleção, né? A gente vai exibir esses dados. Para exibir esses dados, pessoal, a gente vai precisar recuperar algumas coisas da nossa tabela, tá? E que coisas são essas? Bom, primeiro, o modelo de dados da tabela. Então vamos lá. A gente vai criar uma variável do tipo TableModel, certo? TableModel. Vamos colocar aqui, sei lá, os dados, né? Que tem os dados, é basicamente o modelo de dados da tabela, né? Vamos colocar melhor. Modelo de dados, ok? Fica melhor, né? Modelo de dados da tabela, ok. Que vai ser o quê? Bom, vai ser o seguinte. Eu vou pegar e.get, opa, só um minutinho, get source. O e.get source, pessoal, pega o modelo de dados da tabela e retorna o modelo de dados da tabela que eu quero. Mas tá dando errinho. Calma, é só a gente fazer isso aqui. Pronto, tá? É só dar um cast aqui no get source que a gente converte esse cara aqui para o modelo de dados que eu tô querendo. Ótimo, beleza? Como é que eu exibo os dados que eu tô querendo, enfim, que mudaram, né? Que foram mudados, tá? Da seguinte forma, eu vou criar uma variável do tipo object, tá? Que vai ser o dado que foi mudado, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? A dados, né? Dados não, é modelo de dados. Deixa eu até renomear aqui. Aqui, agora tá bonitinho. Isso aqui vai ser igual aqui a modelo de dados. Ponto. Get, value yet. E aí eu indico a linha e a coluna, tá? Mas como que eu indico a linha e a coluna? A gente não recuperou ela aqui, em cima? Então vamos lá. Linha é aqui, row index, né? Que é o índice da linha. E a coluna é aqui, column index. Pronto, recuperamos o dado que foi mudado, tá? Recuperamos o dado, a parte do modelo de dados que foi modificado. E aí, só pra gente ter uma saída, né, alguma coisa assim, a gente vai digitar esse negocinho aqui para exibir na linha de comando os dados que foram
modificados. Então vai ficar assim, ó, system ponto out ponto print ln, né? Assim, o system out print ln, né? Isso aí todo mundo já conhece, tá? Então vamos lá. Eu quero exibir os dados da linha e exibir os dados da coluna. Então vai ficar assim, ó. Abre aspas, opa, a linha mais, né? Linha, opa, vamos converter para string, né? String mais na coluna, vamos ver o número da coluna, na coluna não, na coluna eu vou querer o nome da coluna. Como é que recupera o nome da coluna, hein? Alguém tem ideia de como recupera o nome da coluna? Bom, vamos lá, como é que recupera o nome da coluna? O nome da coluna, pessoal, é recuperado dessa forma aqui, ó. Modelo de dados, ponto, get, column name, tá? E aí eu indico o índice da coluna que eu estou procurando. O índice da coluna que eu estou procurando é aquele que eu já recuperei, né? Então, coluna. Cadê a coluna? Aqui, coluna. Ok. Beleza, então o que eu vou escrever na linha de comando lá? Eu vou escrever o seguinte. Bom, agora a gente já recuperou, né, o nome da coluna aqui, que foi mudada, bastando indicar o índice, né, dela. O que a gente vai fazer agora? Vamos exibir, sei lá, o dado que foi inserido lá, por exemplo, né? Então vamos lá, é só pegar os dados que a gente pegou aqui, né, e colocar lá. Então vai ficar assim, ó, na coluna, espaço, mudou para, e agora eu coloco o dado que eu quero, né? Dado.toString novamente. E aí beleza, toda vez que tiver uma modificação na tabela, lá na linha de comando vai aparecer essa mensagem aqui, que a linha tal, na coluna, nome tal, mudou para o dado tal. Tudo bem? Beleza. Agora, pessoal, tá pronto para a gente fazer os eventos, né? Então, toda vez que alguma coisa mudar na sua tabela, você pode chamar esse evento e atualizar alguma coisa no banco de dados, fazer alguma modificação, alterar alguma outra coisa. Novamente, a sua criatividade é o limite, tá? Vamos testar? Vamos rodar a nossa querida JTable, que já está ordenando, já está fazendo um montão de coisa, né? Já conseguimos editar isso daqui, né? Colocar um monte de valores que a gente quiser. Legal, já tem combo box. Mas espera aí, eu estou alterando aqui, não está acontecendo nada. Porque geralmente deveria aparecer um console aqui. Por que não está acontecendo isso, pessoal? Porque é o seguinte, existe um bug nesse table changed que ele não é chamado automaticamente, tá? Para que ele seja chamado automaticamente, a gente precisa fazer uma modificação lá no set value yet, tá? O que a gente vai fazer lá no set value yet? Vamos lá no modelo de dados, ir lá no set value yet e adicionar essa Gamb aqui, que é uma Gamb mesmo, né, para fazer os eventos funcionarem, que por algum motivo não funciona, tá? Aqui no modelo de dados, você vai colocar o seguinte, no método setValueYet, né, tem que ser nesse método, porque ele é chamado toda vez que algum valor na tabela muda, né? Você vai chamar isso aqui, dis.fire table cell updated, tá? Esse fire table cell update vai disparar aquele evento que a gente está manipulando lá, tá? E aí eu coloco aqui row index e o column index, né? Que são informados aqui em cima nesse método aqui, ok? E agora vamos testar essa bodeguinha aí e vamos ver se dá tudo certo. Criamos aqui, modificou, tá? Vamos lá, atenção, vamos ver se apareceu alguma coisa. Ué, mas não está funcionando. Por quê? Porque lembra, pessoal, quando a gente faz um botão, a gente não tem que dar o add action listener. Quando a gente faz uma tabela, tem que dar o quê? O add table model listener, tá? Então vamos lá. Vamos lá no janela Java, tá? Vamos lá embaixo no nosso construtor, na última coisa lá. Beleza. Antes do pack aqui, né? Pode ser até um pouquinho depois, não tem problema. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai adicionar o escutador de eventos da tabela, tá?
dos eventos que a tabela vai gerar. E quem é esse cara? Esse cara é o próprio Janela, né? Porque o Janela que implementou o Table Model Listener, né? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso agora? Bom, a gente vai acessar, vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Que fazer um botão simplesmente. Mas vamos lá. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Dis.minhatabela ponto getModel, tá? Que vai retornar o modelo de dados, né? Da nossa tabela. GetModel ponto add Table Model Listener. E quem é o escutador de eventos da nossa tabela? É a própria instância da nossa classe. Dis, tá? Agora sim vai funcionar. Vamos lá, vamos rodar. Colocou aqui. DS. Olha só, já apareceu aqui atrás, ó. Linha 3 na coluna sobrenome mudou para DSA. Legal, né? E é isso aí, pessoal. JTable é um assunto muito complexo. Não é muito complexo, mas relativamente complexo. Muito extenso mesmo, tá? Se vocês quiserem mais informações, com essa base que eu dei para vocês nesse vídeo, vocês conseguem ler a documentação da Oracle tranquilamente, tá? Espero ter sido útil. Desculpe pelo vídeo longo, mas é um assunto extenso mesmo que eu queria cobrir de forma decente. E espero que vocês tenham gostado e até mais.